chamar. Olá! Alguém aí? Deixa eu... Aqui. Vamos lá, pesquisar. Estou chamando a Maria Helena. Karen, a Drise. Oi, Drise, querida. Já tá aí? Olá. Olá a todos. Boa noite. Oi, querida. Loves para ti também. Oi, Ellen. Oh, Tudo bem? oi, querida. Tudo ótimo. Que prazer imenso estar te recebendo aqui. Que Prazer, maravilha. prazer é meu, Ellen. Ellen, Ai, que eu legal. tô te vendo só da boca para cima. Para aí, deixa eu ajeitar aqui. Tá conseguindo me ver? agora sim, agora eu vejo todo o teu rosto. Não, não, então tá certo. Maria Helena, um prazer imenso estar te recebendo hoje aqui. Hoje nós vamos falar sobre. Eu sempre uso essa expressão, né? Isso é propósito de vida mesmo. Quando a gente se dedica para fazer algo para alguém sem esperar nada em troca. Eu, só me apresentando aí, que eu não sei se todo mundo que está participando conhece um pouco da minha trajetória, depois de passar a palavra. Eu tive a oportunidade, há 3 anos e meio atrás, de conhecer o setor público, que Uhum, eu fui me aventurar, então, lá na Carris. uhum, E até então, eu trabalhava só na iniciativa privada, e a gente fica lá tão dentro do nosso mundo, né, que a gente não consegue enxergar o quanto que nós, como cidadãos, nós, como pessoas, temos como obrigação olhar para o outro e ver tudo que está acontecendo ao nosso redor, que às vezes a gente acha que não é com a gente. E era assim que eu pensava até eu ter esse desafio da Carris. Fiquei uhum. lá durante 3 anos, tive um mega desafio, e esse mega desafio está me levando para outros caminhos. Fez, inclusive, eu sair da iniciativa privada, porque eu saí da Carris no final do ano, voltei para a iniciativa privada, e agora eu estou aqui com um pensamento completamente diferente, né? No sentido de realmente me conectar com a minha projeção da minha vida, ter uma forma de construir um legado para que meu filho se sinta um orgulho. E aí, quando eu tive assim a oportunidade de te receber para a gente poder fazer um bate-papo aqui, eu fiquei muito honrada, Uhum. porque é muito legal a gente poder ter a oportunidade de conhecer pessoas tão transformadoras. E quando eu montei o meu programa para esse período, né, uma das coisas que eu mais queria era fazer o seguinte: buscar pessoas que são pessoas transformadoras, pessoas que são inspiradoras, e eu estou assim radiante. Eu já tive 2 pessoas que participaram dessa minha série, que foi o Michel e o Maximilianos, e eles trouxeram assuntos tão relevantes, todos a ver com a questão de transformação, e agora uma mulher. Então, estou muito feliz de poder te receber nesse momento. Vou te deixar, então, aí para te apresentar. Obrigada, Ellen, obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui contigo e com todos nossos amigos e amigas, né, que certamente vão querer entrar no nosso diálogo, né? Mas quero te dar os parabéns também. A tua gestão na Carris foi uma ótima gestão. Todas. Eu vou puxar o assadinho, né, para as mulheres. Todas nós mulheres ficamos muito satisfeitas, né? Que bom. A mulher também se projeta e as mulheres estão sendo chamadas, como eu digo, as mulheres agora descobriram as mulheres, né? Então, Ai, que bom, né? é, Que bom. então
A gente, durante muitos anos, vê as nossas avós, as nossas mães assumindo um papel de protagonismo, mas muito, muito tímido, né? Sem um valor real, né? Eu tenho algumas coisas, assim, porque desde os meus 25 anos, eu assumi cargos de liderança nas empresas. E eu Uhum. nunca coloquei o fato de ser mulher como um impedimento para o meu progresso, porque eu sabia que os desafios eles eram tão grandes que se isso fosse um desafio, ficava mais difícil ainda eu conseguir vencer e estar naquele movimento. É. Mas eu te confesso que fazer política ainda é um grande desafio para as mulheres. É talvez o grande processo de transformação de uma sociedade e em ela trazer equidade, né, trazer o equilíbrio, porque a mulher ela faz isso, né? Na verdade, não só a mulher, quando a gente consegue ter somados, né, nós temos uma conjuntura de equilíbrio, coisas que se somam e que do outro lado vão trazer bons resultados. Então eu fico assim, ainda enxergando que a gente ainda está muito pouco aproveitada, talvez essa seja a palavra, porque o potencial feminino ele é grandioso e hoje ele ainda é muitas vezes tolhido, muitas vezes inibido e às vezes nem todas as mulheres conseguem trazer essa força tão impetuosa de transformação para que isso comece a mudar, né? Na sua sociedade, na sua família, porque às vezes começa dentro da própria família esse Uhum. processo de não trazer esse espaço. E aí, Maria Helena, eu estava lendo todo o teu histórico aqui, eu fiquei muito encantada com uma frase tua, e eu queria começar com a gente falando sobre essa tua frase, que quando nós entregamos a energia da vida além da nossa, vivemos também a vida de todos que cruzam o nosso caminho. Isso inclui projeto de vida pessoal, que inclui o projeto de vida de milhares de outras pessoas. No fim, foi um crescimento mútuo. Uhum. Exato, exato, Ellen. Eu acredito piamente, todos os meus a minha jornada, né, que eu tenho feito e meus estudos também nesse campo mais amplo, né, que é sair do nosso individualismo e olhar o coletivismo, e aí a gente vai nas nossas consciências, consciência individual, consciência coletiva, é uma consciência espiritual, né, que todos nós estamos interligados. Então, tudo isso nos faz olhar nós e o outro. Nós não podemos ficar olhando nós, o que, que eu faço, o quanto eu sou boa, tudo que o conhecimento todo que tu tens, se tu guardares para ti mesmo, aquele conhecimento não vai servir para nada, né? Se tu não colocar aquele conhecimento à disposição do coletivo. Enfim, é nós sairmos da nossa casinha, né? Onde muitas vezes está mais confortável, mas é nós aceitarmos os desafios e irmos para a vida. E quando nós estamos na vida, nós estamos na vida de todo mundo, né? De todos, porque todos vão cruzar o nosso caminho e todos nós vamos ser aprendizes e ensinantes, né? No mesmo momento, a gente está entregando alguma coisa para alguém, que é um conhecimento, mas também está recebendo dessa pessoa esse conhecimento. Então, eu não gosto de usar a palavra troca. As palavras têm força, né? Toda palavra a gente tem que analisar muito quando vai abrir a boca, porque aí a gente fica escrava da palavra, né? Então, a força daquela palavra. Então, eu não gosto quando a gente usa muito a palavra troca, né? Vamos Uhum. trocar experiências, vamos trocar conhecimentos, trocar afetos. A gente só pode trocar coisas materiais, né? Eu te dou uma caneta, tu me dá um lápis, te dou um celular, tu me dá uma televisão, enfim, coisas materiais a gente troca. Agora, coisas sutis e subjetivas, como são os sentimentos, as emoções,
conhecimento, experiência, isso a gente compartilha, né? Então, tu estás iniciando uma caminhada de compartilhamento, tu vais aprender muito, tu vais ensinar muito, porque a vida, ela não é linear, ela é circular, né? Então, tudo que a gente coloca à disposição da vida, a vida devolve para a gente em dobro. Então, a gente tem que cuidar muito o que está colocando para a vida. Está colocando energia boa ou não boa? Porque isso volta para nós, né? Então, Exatamente. assim que eu encaro a vida, né? E tu estás iniciando uma boa jornada. Vai ser Pois é. fácil. Nenhuma jornada é fácil, né? Não, não. Nenhuma Eu jornada... sempre digo, se fosse fácil, não ia ser tão bom, né? Tem que ser um pouco difícil. Só não pode ser impossível, né? Mas, na verdade, assim, o que eu vi ali que tem 23 anos esse trabalho, né? Como é que surgiu? O que te despertou para esse movimento, né? O que te despertou para essa ação, para essa busca de apoiar o coletivo, né? De te doar ao coletivo, né? Em que momento da tua vida tu estavas que isso passou a ser algo que fez falta ou que te despertou para esse movimento? Não, eu acho que, Helen, eu acho que tudo na vida tem o seu momento, né? Eu fiquei... eu me aposentei com uns 30 anos de carteira assinada, né, que se dizia. Me aposentei, aí fui empreender comercialmente. Fiquei um período super curto, porque percebi que não era o meu campo, não era o meu propósito, aquilo não me dava alegria. Aí eu fui empreender socialmente, né? Uma empreendedora social. E aí que eu fundei a Parceiros Voluntários em cima de uma inveja construtiva, né? É a maior motivação que a gente tem muitas vezes, né? É uma inveja construtiva que significa eu vejo o que o outro está fazendo, acho magnífico, bato palmas para ele e vou procurar fazer também a minha maneira aquela ação, de uma outra forma, mas a minha maneira, mas eu me espelho no outro, né? Então não é uma inveja destrutiva, que eu tenho que destruir o outro para eu poder crescer. Não. Nessa quinta dimensão é o E, né? Não é o ou eu ou ele. Não, é ele tendo o sucesso grande dele e eu tendo o meu sucesso também, né? Então é um E que vai passar a unir a todos nós, tá? Bom, então isso foi lá por 96 que eu comecei a pensar o projeto em cima dessa inveja construtiva que eu falei, de eu conhecer em várias partes do Brasil, mas no exterior, principalmente, sociedades muito mobilizadas. E o brasileiro é super solidário. Então, mas vir dessa solidariedade para um voluntariado organizado, sistemático, tem um gap ali, né? A gente tem que querer. Porque, assim, só solidariedade a gente pode atendê-la com doações, né? Eu sou solidário com aquela causa. O que a causa está precisando? Eu sou solidária com uma ideia. O que aquela ideia está precisando? Eu posso doar. Aí eu dou... aliás, sim, dentro disso eu posso doar coisas materiais para aquilo ali. Agora, eu posso olhar aquela causa e dizer o que eu tenho que eu posso colaborar para aquela causa cresça e os beneficiados daquela causa sejam melhor atendidos. Então, eu saio da coisa material e vou para uma coisa que é compartilhamento do meu tempo, do meu conhecimento, da minha emoção. Tá?
Não estou dizendo com isso que nós não devemos ser solidários, que nós não devemos fazer doações. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu tempo, a sua necessidade, né? Mas eu acredito que tu seres doador, torno a dizer, coisas materiais, financeira, não importa, é algo que vai e que não volta mais para mim. Eu doei aquilo para aquela pessoa. Agora, o meu tempo, eu não posso doar, eu posso vivê-lo, eu posso compartilhar com alguém, mas não posso doar meu tempo, não posso doar meu conhecimento, porque ele vai estar sempre comigo. Eu posso compartilhar. E a minha emoção, idem. Eu não vou doar minha emoção, vou compartilhar minha emoção. Então, novamente eu digo, as palavras têm força quando usadas no seu significado. Eu posso ser um voluntário e não ser um doador, porque eu sou um voluntário, estou disponibilizando, estou compartilhando meu tempo, meu conhecimento, minha emoção. Ou eu posso ser só um doador e não ser voluntário, porque eu dou tudo, eu entro em todas as campanhas que me pedirem alguma coisa, desde recurso econômico, financeiro, material, remédio, roupa, sapato, livros, o que quiser. Eu dou, eu participo ali como doador. Agora, eu posso continuar minha vida inteira sendo doador, o que é muito legal. E posso ser voluntário, né? Então, quando eu via nos outros países porque eu acompanhava meu marido nas viagens e ficava conhecendo as coisas, né, daquelas cidades, e que eu já procurava antes, né, para ir lá para conhecer. Então, eu vi essa participação ativa da sociedade. Vários países têm essa participação muito ativa, né? Desde assim, o guarda de trânsito não compareceu naquele cruzamento muito perigoso perto de uma escola. Os pais se disponibilizam para ir lá organizar um movimento para que as crianças saiam tranquilas da escola. Então, coisas assim de comunidade, né? Não dizer assim, isso é coisa do governo, isso é coisa da prefeitura, isso é coisa do poder público, eu só vou telefonar para lá e eles que arranjam um guarda e eu vou depois ir na mídia reclamar porque não tinha guarda ali, né? Então, essa participação ativa, eu chamo de cidadania ativa, né? É nós estarmos vendo as coisas que estão à nossa volta e podermos colaborar com soluções, não apenas colaborar com críticas, né? Colaborar com soluções. Bom, então, eu vendo isso, tendo esse conhecimento, essa experiência, né, de outras localidades, o brasileiro é super solidário. Eu acho que se a gente lançar bem uma campanha boa de um programa de um voluntariado organizado, eu acho que as pessoas vão aderir, né? E assim foi, né? Com cara, coragem, sem saber fazer mobilização social, porque eu sempre trabalhei em empresas, a mobilização dentro de uma empresa, tu instalar um dedo e as coisas acontecem. Mas eu fui Tem um aprender. organismo, né, estruturado, né? É que ali tu tem um organismo estruturado, né? A tua estrutura, ela está toda já definida. Azeitadinha para as coisas funcionarem bem ali. E ali, Isso, então, fui exatamente. aprender a fazer mobilização social, e aprender, eu sou autodidata nessa coisa de sociedade, comunidade, porque uma coisa muito importante, tudo que a gente vai fazer, primeiro item, é ter vontade de. Porque se tu tem vontade de, tu move montanhas, né? Tu vai à procura de pessoas que pensam igual. Se tu não sabe, tu vai buscar em livros, tu vai buscar, enfim. Fui ver outros projetos que já estavam em andamento. E assim, né? Então, eu fui a parceiros, ela iniciou, acho que até o 5º ano dela, foi em cima do acerto e do erro, do acerto e do erro. Então, assim, lançamos essa ideia, deu certo,
ok, sistematiza. Não deu certo, vamos ver o que, que não deu certo e vamos corrigi-la, né? Então, eu acho magnífico e te digo assim, o início da jornada ela é muito mais gratificante do que depois, quando as coisas estão muito organizadas, quando as coisas já estão muito Já entrou, profissionalizadas, tudo, entrou tudo, numa normalidade. tudo já tem seus processos, tudo. Aí não fica muito espaço, né, para aquela emoção assim de, oh, deu certo! Então, sabe? Essa coisa para mim, eu gosto de trabalhar em cima disso, assim, eu trabalho em cima de uma intuição muito forte, né? Então eu não olho para as coisas muito regradinhas, muito certinhas, né? Muito processuais. Então, quando eu sinto a minha intuição muito abafada, eu não me sinto bem, né? Então, o início Tu da parte sabe que assim. tu sabe que tu falaste uma coisa que eu agora eu tô com 45 anos. E eu tive experiência em grandes empresas. Eu trabalhei na Sanrig, né? Quem é antigo, não sei, Aham, conhece aqui, essa empresa já sim. trocou de nome várias vezes, né? Mas o pessoal que mora mais tempo aqui no Rio Grande do Sul sabe. Comecei lá, depois eu fui trabalhar na Ambev, fiquei quase 9 anos dentro da Ambev, e lá o ritmo era alucinante, assim, de desafios, né? E aquela coisa de sempre estar fazendo alguma coisa para te sair sempre da zona de conforto. A própria empresa tinha esse perfil. Depois eu fui trabalhar numa seguradora e quando eu cheguei lá era um caos. Eu cheguei lá, nós recebíamos as propostas de seguro por fax. Eu me lembro que nós tínhamos uma mesa gigantesca que tinha 8 estagiários que cortavam fax o tempo inteiro. E então todas as vezes que eu entrava nas empresas, eu entrava com um propósito de fazer o processo de organização, né? Que era sempre trabalhando no limite, né? Uhum, Com muita demanda, com muito trabalho. Aí, quando eu entrei na Carris, caiu a minha ficha. Eu me dei conta que o que eu gosto é de trabalhar no meio eu gosto de ver o processo de transformação. E, de fato, quando eu enxergo que o meu ciclo chegou nesse nível de estabilidade que tu está dizendo, eu sinto uma necessidade imensa de ter algo novo. Então, eu comecei a me convencer que talvez eu seja uma pessoa que não vou ficar muito tempo dentro de uma organização, mas vou estar sempre me desafiando para alguma coisa nova. E eu não queria aceitar isso durante muito tempo. Eu achava que não, que eu tinha que fazer e deixar bonitinho e manter. Mas eu comecei a me dar conta que o meu melhor eu conseguia extrair nesse movimento, né? E agora, te ouvindo falar, eu queria que tu me contasse como é que foi o primeiro momento, a primeira situação de voluntariado que tu tiveste, como que foi lidar com a tua emoção? Porque eu sempre me lembro, assim, eu tenho algumas histórias, né? Eu me lembro que quando eu era muito mais nova, eu fazia algumas ações nessa linha que tu está falando, de se doar, eu ia para os asilos, né? E eu me lembro que aquilo me envolvia demais, era como se eu estivesse vivendo aquele momento. E eu sentia uma dificuldade muito grande, porque às vezes eu ficava com aquele sentimento de culpa, né? De ver a pessoa naquela condição e não poder fazer mais coisas. E, e isso também com crianças, né? Porque a gente fica muito sensível com criança, né? E aí depois, com o tempo, eu também acabei me distanciando por uma questão, porque tu precisa dispor do teu tempo, né? E eu acho que é isso que tu está falando. Tu tem que ter vontade de disponibilizar o uhum. teu tempo para doar o teu momento para alguém, né? Porque essa pessoa está esperando isso de ti. Ela vai querer que tu doe o calçado, ela vai querer porque ela, humanamente, ela precisa, necessidade básica na pirâmide de Maslow. Então, ela vai precisar dessa tua doação. Mas o que ela mais precisa é o intangível, é aquilo que a gente não consegue calcular, né? Que é incalculável. Então, assim, me conta como é que foi, assim, uma experiência, a primeira experiência de voluntariado que tu vivesse e como que tu te sentiu naquele movimento, assim, naquele momento em que tu fizeste isso. Bem, eu acho que o momento mais emocionante e
apavorante, ao mesmo tempo para mim, foi emocionante e apavorante, foi quando nós iniciamos a Parceiros, e é no mesmo local, nesses 23 anos, está lá ainda, lá no Palácio do Comércio, né? Antes era o 8º andar, e eu digo que subimos na vida, porque nós fomos para o 9º andar, né? Mas está lá no mesmo prédio. Mas eu não sabia nada de mobilização social, nada. Então, alguém pode dizer assim, Marilena está se fazendo. Não estou me fazendo, eu não sabia. Fui aprender no dia a dia e aprender com muita leitura, muita leitura. Tá? E conversando com as pessoas que já faziam algo parecido. Bom, e aí eu contratei 2 moças para trabalharem comigo. Né? E aí elas chegaram, e eu disse para elas, né? Eu vou fazer o que vocês mandarem, né? Porque eu não sei nada, né? Vocês já trabalharam como voluntárias em 2 projetos sociais, vocês sabem um pouquinho mais que eu, né? Então tá, uma delas era da área de marketing, aí um dia ela chegou para mim, nós estávamos, acho que uns 2 meses, né? Tentando organizar como é que se faz uma mobilização, o que a gente faz primeiro e não sei o que e tal. Aí ela escreveu um projeto e disse, em primeiro lugar, tu tens que ir num programa de televisão para divulgar que nós estamos com essa proposta e ver quem quer se juntar a nós, porque nós precisamos de 100 pessoas para um projeto piloto. E eu disse, mas o que eu vou falar na televisão? Né? Assim, eu nunca tinha estado, eu nunca tinha falado em público. Quer dizer, dentro de uma empresa, é tudo caixotinhos, né? Tu tem o teu trabalho ali, está acabado. E aí eu lembro perfeitamente que eu fui num programa de televisão, que era do Lauro Quadros, né? E era às 18 horas, e ele conversando e tal, mas o que tu quer? Ele tinha o costume de chamar todo mundo de guria, né? O que tu quer, guria? Não sei o quê. Eu disse, quero lançar a ideia, eu preciso de 100 pessoas, porque 10 organizações sociais nós já temos, então essas 100 pessoas nós queremos encaminhar para essas 10 organizações sociais. Isso era dezembro, então o nome era Laboratório de Verão, o nome do projeto, né, Laboratório de Verão, porque era justamente a época de verão, e nós imaginávamos assim, as pessoas vão estar, os gaúchos que amam praia, né, os gaúchos todos vão estar na praia, pouca gente na cidade, e nós vamos poder fazer esse projeto com muita calma e aprendendo muito, né. Tá, aí fui, lancei a ideia, preciso de 100 pessoas, tal, aí vim para casa, tranquila. No outro dia, Ellen, eu cheguei ali no Palácio do Comércio, tinha uma fila, o Palácio do Comércio é uma quadra inteira, né? A fila dobrava e quase que emendava, quase que abraçava o prédio ali, né? E eu entrei, mas como é um prédio comercial, eu entrei e perguntei para o guarda, né? Quem são essas pessoas? Para que são, né? Aí ele disse, olha, eu não sei muito bem, mas lá naquela época nós estávamos no 5º andar. Lá no 5º andar tem umas mulheres que querem que as pessoas trabalhem de graça. E agora a senhora imagina, todo esse mundo aqui veio para trabalhar de graça. Eu não entendo essas pessoas. Quando ele disse isso, me bateu aquele pavor, porque eu disse, eu sou uma daquelas mulheres, né? E eu olhei aquela multidão. Bom, entrei no elevador, cheguei lá em cima, as 2 moças apavoradas. Nossa sala era um cubículo, então, já tinham puxado as mesinhas para frente do elevador. Então, eram 2 elevadores, então as pessoas desciam por um e o elevador já estava subindo, já estava esperando para descer. Então, o que elas faziam? Elas perguntavam para a pessoa, o que tu sabes fazer? Eu sou advogada. Então tá aqui ó, o papel, vai lá e procura essa organização. E assim foi, sabe? E eu disse, gente, tem muita pessoa lá embaixo, né?
Aí ela disse, bom, nós vamos pegar as 100 primeiras e as outras a gente vai ficar com o nome e o telefone. Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Então, vai ficar com nome e telefone. E depois de 6 meses, nós vamos entrar em contato com elas, porque o projeto piloto vai levar 6 meses, né? Para a gente aprender a trabalhar com mobilização. Bom, as 100 pessoas foram encaminhadas para essas 10 organizações sociais. As outras 200, tinha mais de 200 pessoas ainda sobrando na fila, né? Elas foram lá e explicaram, ficaram com o nome e telefone, deu briga. Então, tinha umas pessoas que diziam assim, como assim? Aquela mulher ontem na televisão disse que precisava de mim, que queria que eu viesse aqui para trabalhar com criança. Eu quero trabalhar com criança. Então, por que ela disse aquilo na televisão? Me fez vir até aqui, né? Então, assim foi, né? Teve muita discórdia ali na fila, mas ficou aquelas 100 primeiras, foram encaminhadas. E aí o projeto piloto era assim, encaminha e deixa o sistema trabalhar por si. Depois, no final, nós vamos lá verificar o que sobrou, né? Bom, depois de 6 meses, nós fomos, das 10 organizações sociais, tinha 2, e das 100 pessoas, devia ter umas 10. Aí eu disse, epa, aqui tem um ótimo aprendizado para nós. Vamos chamar as 10 organizações, então as 2 que ficaram e as 8 que não ficaram, vamos chamar os 90 que não ficaram e os 10 que ficaram, e vamos fazer mesas redondas para entender os que ficaram, por que ficaram, e os que não ficaram, por que não ficaram, sabe? Foi um aprendizado maravilhoso, que nós, ao escutarmos, nós fomos vendo que não basta chamar as pessoas para qualquer atividade voluntária ou não voluntária, não importa, não basta convocar vontades. A vontade pode ser remunerada ou não remunerada, mas não basta convocar vontades. Nós temos que saber exatamente o que oferecer a essas pessoas que vieram, que atenderam a um convite nosso, a uma convocação nossa, né? Então, como nós não tínhamos explicado nada para os voluntários, eles chegavam nas organizações, nós não tínhamos explicado nada para as organizações, eles chegavam lá, a organização não sabia o que fazer com aquela vontade daquele voluntário, e o voluntário achava que podia desmontar aquela organização, aquele projeto social, porque estava tudo errado lá, sabe? Então, fazer esses 2 interesses, um respeitar o outro, nos mostrou que nós tínhamos que escrever um projeto, né? E ali nós fizemos, ali foi nosso grande aprendizado. Então, nós primeiro capacitamos muito bem as pessoas que queriam ser voluntárias, não na atividade que elas iam fazer. Capacitamos o que é ser voluntário, a importância e a responsabilidade de ser voluntário, o que ela ganharia com isso, em nível emocional, e nível de desenvolvimento pessoal, o respeito dela com ela mesma e do outro para com ela, e o que ela estaria colocando à disposição da outra parte que receberia a sua ação voluntária. Então, esse encontro, né, deveria ser um ganha-ganha para os 2 lados, né? Para a organização social, então, se criou também metodologias, que na época não se chamavam metodologias, depois, agora que a Parceiros tinha, mas se criou também como a organização deveria receber o voluntário, como deveria integrá-lo no seu propósito, no propósito daquela organização, como integrá-lo, como mantê-lo motivado, como fazê-lo se sentir feliz estando ali dentro, respeitado, avaliado, né? Porque toda ação voluntária tem que ser avaliado. Enfim, então se criou todo um sistema
e mostrou-se que voluntariado não é feito por pessoas boazinhas apenas, é comprometimento, sim, é responsabilidade. É, criamos o curso de coordenador de voluntários dentro da organização, que podia ser um funcionário ou ser um voluntário antigo da casa, então podia ser o coordenador. Então ele que recepcionava o novo voluntário que chegasse. Enfim, tudo aquilo a gente aprendeu naquele projeto piloto, que se poderia dizer assim, deu tudo errado, todo mundo sumiu, isso aí não serve mesmo. O brasileiro não sabe trabalhar voluntariamente. Não, sabe sim, sabe e quer. Mas sair daquele papel de pessoas boazinhas ou pessoas que podem, sendo eu posso, eu tenho, então tu não tens, tu não pode, então eu sou superior a ti. Não, é o igual, igual, né? Então, trabalhar dentro do princípio do respeito. Tu me respeita, eu te respeito, e vamos ver o que nós temos em comum para compartilhar. Porque nós fazíamos depois encontros, né, com os voluntários. Claro que agora, no final, já está mais de 500 mil voluntários espalhados pelo Rio Grande do Sul, com as unidades, né, da rede em todas as grandes cidades. Então, a gente não tem mais esse convívio que era muito alegre, muito prazeroso. Mas nós reuníamos os voluntários e o que eles mais diziam? Eu sempre quis fazer, não sabia como. E a segunda coisa, eu achei que eu ia ajudar e eu sou muito mais ajudado, eu recebo muito mais do que eu achei que eu disponibilizaria para o outro, né? Então, por aqui, a gente vê que é uma linha de quando se trabalha dentro do respeito, respeito pelo outro, não importa as condições que um e o outro está, não importa as oportunidades que a vida deu para qualquer um dos dois lados, quando se entra no campo do respeito, nós ficamos iguais. Somos seres humanos, indivíduos, cidadãos iguais no campo do respeito. E ali, então, é um ganha-ganha para todos. Tá? Então, isso eu te digo que para mim foi muito emocionante, foi apavorante, né? Porque quando diz, puxa, eu mexi Teve com. algum momento que tu pensou em desistir, em algum momento? Não, 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 não. Eu sou teimosa, sou teimosa. Além do mais, além do mais, eu sou intuitiva. Então, eu sentia algo dentro, porque antes de começar Parceiros, eu fiquei, eu acho que uns 6 meses comigo mesma, me acordava de noite, assim, sobressalto, dizia assim, eu não vou começar projeto social nenhum, não quero, né? E durante 6 meses, a Maria conversando com a Helena conversando com a Maria, porque eu sentia que algo me empurrava para fazer, que era a minha intuição, né? Era a minha alma, como eu digo, né? E até que um belo dia, vou, né? Fui. Mas em momento algum, eu pensei em desistir, né? De forma alguma. Nesses 23 anos, teve momentos de grandes dificuldades, teve as crises econômicas, né? Então, que reflete no social, assim, direto, né? Uhum. Mas nunca, 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 porque eu olhava aquele como meu projeto de vida, né? Assim como agora, que eu já entreguei a presidência da Parceiros Voluntários, já tenho um conselho, né, de administração constituído, e que toca, esse colegiado é que toca a organização, eu sou apenas um dos componentes desse conselho, mas de boca fechada, né, para não atrapalhar. E, e já iniciei um outro projeto, né, de vida, que é esse meu canal no YouTube, né, o Travessia, onde eu falo de movimento humano e espiritualidade. Então, assim, eu sou movida
por desafios, né, por vontade, mas não do mental. É muita intuição da alma. E aí eu me lanço e eu sinto que nesse espaço eu tenho força, né? Não é força, poder ou nada Sim. disso, né? Mas é assim, eu acredito muito na intuição e automaticamente eu acredito na sincronicidade. Então, tudo Tu aquilo sabe, que eu precisar, a vida vai me colocar no meu caminho, à minha disposição. tu sabe que eu tenho uma frase muito, muito minha, né? Que é preciso ter coragem para fazer o que precisa ser feito e muita paixão e amor para entregar o seu melhor. Isso é a minha filosofia de vida, porque quando eu entrava nos meus trabalhos, eu nunca entrava pela remuneração. Aliás, eu sou péssima nisso. Sou péssima. Eu nunca entro com o Vou te contar, propósito. É óbvio que o financeiro interessa, mas eu nunca, nunca me preocupei com isso. E viu, tu Ellen? sabe que... Vou te Hã? contratar, então. Se tu não... Pode contratar. Porque isso é uma coisa muito minha. E eu estava ouvindo tu falar nessa questão da intuição, e eu acho que dos meus resultados, né, o pessoal que trabalhou comigo lá na Carris, que me conheceu, porque a, eu fiquei muito tempo sozinha, né, porque tu não pode dividir, eu era CEO da empresa, então às vezes tu não tem nem com quem tu dividir, às vezes tu tem. Eu tinha muitas vezes vontade de pegar e ir embora, porque eu não estava lá pelo salário, eu estava pelo desafio, por eu enxergar as pessoas que passavam por mim as pessoas lá são pessoas muito humildes, né? E eu via que as pessoas durante muito tempo foram usadas como massa de manobra e as pessoas completamente esquecidas, né? Acho que essa era a palavra correta, né? Porque eu via aquilo me incomodava muito. E eu aprendi muito isso com a minha família, principalmente com a minha mãe. Durante muito tempo, eu tinha uma espécie de uma rebeldia com a minha mãe, porque eu não entendia como é que uma pessoa era capaz. Eu vou te contar uma história muito engraçada. A minha mãe, ela era tão, assim, tão disponível para as pessoas, que ela ia para um lugar, ela via alguém, ela trazia para morar em casa. E então chegou uma época que nós morávamos entre 15 e 16 pessoas dentro da minha casa, com meu pai, só meu pai, trabalhando para sustentar todas aquelas pessoas. E eu ainda me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha por volta de uns 13 anos, eu me lembro que nós fomos para o interior, lá para as águas termais, divisa com Santa Catarina, e ela trouxe uma menina de lá para morar com a gente, porque ela tinha o mesmo nome que ela. E eu enlouqueci, eu disse, mas minha mãe é louca. Depois, com o tempo, eu comecei a entender que ela era uma pessoa muito especial. Né? Ela e meu pai eram pessoas que realmente estavam ensinando o melhor de um ser humano para mim. Né? E eles puderam proporcionar isso para mim e para os meus irmãos, que mesmo eles dividindo, porque a gente, claro, o que acontecia, como tinha muita gente, tinha que dividir muito, né? A gente nunca passou fome, nunca passou assim necessidade, mas a gente podia ter tido uma outra condição de vida, e eu muitas vezes ficava questionando aquilo. Aí, quando eu comecei a crescer e amadurecer, e a gente começa a olhar para trás e ver o reflexo da vida e o que a gente se torna, eu entendi qual era a mensagem dos meus pais, né? A mensagem deles era muito além do mundo que a gente estava vivendo. Eles estavam falando para mim, e eles estão vivos ainda, né? A mensagem que eles estavam trazendo para nós é de que a gente não é só nós, e que a gente é muito mais do que um único núcleo de uma família. Né? E que aquela doação que a minha mãe... E a minha mãe tratava todo mundo igual. Era de igual para igual. Se ela tivesse que brigar com a gente por essas pessoas que convivem com a gente até hoje, né? Alguns se tornaram irmãos pela convivência, né? Outras pessoas são pessoas que são amigos da nossa família. E ali eu comecei a entender, né? E quando eu tinha meus 30 anos, porque depois dos 30 anos a gente começa a ficar madura, que na verdade... aquela ali era a forma que minha mãe e meu pai tinham de se conectar com o mundo. Eles vieram como pessoas para ajudar e se doar para os outros, assim como eles se doaram para nós como filhos. Né? Então eu tenho uma tremenda gratidão por toda a minha identidade como ser humano hoje, porque eu aprendi a ser uma pessoa, talvez não seja tão solidária como eu gostaria, porque dentro das organizações eu acabo, de certa forma, fazendo isso, pegando pessoas que às vezes
não têm oportunidade e dou oportunidade para a transformação dessas pessoas. Na Carris, agora, eu fiz um projeto social, porque isso também é legal, né, de tu estar numa empresa pública, que a tua responsabilidade social ela é dobrada, ela é muito maior do que uma empresa privada, né, de forma assim, da sua estrutura de empresa. E eu fiz um projeto muito legal com os jovens, e uma das coisas que sempre me trazia assim, muito presente, quando eu recebia esses jovens falando que eles queriam ser jovens aprendizes, que eles queriam ser motoristas ou ser cobradores, né? E eu comecei a pensar assim, por que eles querem ser só motorista, só cobrador? Não tirando o valor da função, mas eles podem também pensar em ser um engenheiro, também pensar em ser um mecânico, também pensar em ser um presidente de uma organização. E aí nós conseguimos, em 3 dias, acho que foi, se eu não me engano, eu enlouqueci as pessoas, eu disse, nós temos que botar no ar esse projeto, porque eram crianças que moravam nos abrigos e elas saíam de dentro das instituições com uma sacolinha do Zafari com as suas roupas ao completar os seus 17 anos. E qual que era a minha intenção? Era ensinar algum ofício ou despertar nelas o interesse delas serem além do que aquilo que elas conseguiam enxergar, né? Porque às vezes o ciclo cultural e o meio que se vive acaba criando aquele ciclo vicioso de daqui a pouco não ter a ambição de ser algo mais, né? Então aquilo era uma coisa assim que me chocava. E tu sabe que eu te ouvindo falar sobre a questão social, né, sobre a questão da doação do compartilhamento, esse ano saiu uma pesquisa, logo que deu o negócio da pandemia, das diferenças entre a solidariedade com um gesto de doação do voluntariado por classes, né? E essa reportagem é uma reportagem muito bonita, até depois, se eu encontrar ela, eu vou te passar. E eles fizeram uma pesquisa para identificar como que era o comportamento entre as pessoas durante a pandemia com relação à doação. Quando começou o pico da pandemia, as pessoas que eram de classe média alta, né, isso saiu nessa pesquisa, começaram a doar. E as pessoas que viviam nas comunidades mais humildes, elas começavam a doar e continuavam se doando umas pelas outras, né? O que tu acha que falta nós despertarmos nas pessoas para que o voluntariado seja algo muito maior do que a gente vê hoje aí, né? Tu fizeste esse trabalho magnífico, mas a gente sabe que não é fácil isso. Isso é um trabalho de formiguinha, como tu disse, né? É uma coisa que construindo ao longo dos anos. Tu acha que o que falta para o brasileiro, de modo geral, se querer se colocar no lugar do outro e olhar para o coletivo como uma entrega de coração, assim, de vontade, né? Eu acho que não tem algo que se faça, Ellen, tá? Acho que não tem algo que se faça. Porque, assim, as pessoas que responderam, como Bernardo Toro, meu guru, né, de mobilização social, dizia, tem que convocar as vontades, né? Então, eu acredito que as pessoas que responderam a essa convocação, porque elas já tinham no seu interior, né, no seu coração, essa vontade de ajudar, tá? Então, quando se diz assim, parceiros têm mais de 500 mil voluntários em todo o estado, que número fantástico. É fantástico, mas se tu coloca em relação à população do Rio Grande do Sul, não é tão fantástico assim, né? Por outro lado, como eu sou otimista, né? Eu acho que a palavra voluntariado, ela... Não que a Parceiros tenha inventado o voluntariado, porque voluntariado existe desde que o Brasil foi descoberto, né? Mas organizado, assim, a maneira toda que se fez, toda uma articulação, tudo mais, isso foi novo realmente, né? Mas as pessoas que vieram, esses 500, comparando a população do Rio Grande do Sul, é pouco, mas a palavra voluntariado criou respeitabilidade, adquiriu respeitabilidade para a mídia, principalmente, né? Porque antes era focado muito um grupo de pessoas boazinhas, enfim, né? Ou pela religião, ou alguém que tem o sentimento de culpa e quer sanar, ou alguém que quer uma cadeira no céu, enfim, né?
E não, passou a ser o voluntariado como um exercício de cidadania. Eu, enquanto cidadão, o que eu faço pela minha comunidade na busca de soluções, né? Agora, nós temos que olhar as culturas, né? Nós temos no nosso país uma cultura paternalista. Então, o que isso significa? Nós fomos criados, desde o início, alguém cuidando de nós. Ou são os nossos pais que cuidam deles, é paternalista. Então, temos que ajudar, alguém tem que nos ajudar, né? E aí, nesses países que eu vi, que eu falei que é a inveja construtiva, não tem esse paternalismo, né? Não tem essa cultura paternalista que nós temos aqui, né? Então, é um rompimento de cultura que nós precisamos fazer, né? Ao mesmo tempo que o brasileiro é muito solidário, então nós somos um povo bonzinho, ao mesmo tempo nós somos desrespeitadores de uma ordem maior. Quer dizer, nós somos contraditórios, tá? Eu sou brasileira, sou praticante, estou envolvida em causas sociais, já passei por empresas, enfim, eu digo isso como brasileira, e não é criticando, é apenas as constatações, tá? Então, não são campanhas, nem por parte do governo, muito menos, de fazer um voluntariado organizado, de querer que as pessoas venham. Não, isso é uma coisa de alma, de coração, de responsabilidade individual, né? E aí, quando nós tivermos em alto nível uma atitude de cidadania participativa, cidadania, saindo daquela figura, o que eu ganho com isso, para uma figura, eu enquanto uma cidadã brasileira, em que eu posso colaborar dentro das minhas experiências, do meu conhecimento, o que eu posso colaborar com a minha comunidade na busca de soluções. É uma atitude, a atitude em primeiro lugar, de consciência, eu me ver não como o individualismo, mas é o coletivismo que faz uma comunidade crescer e várias comunidades crescidas e a sociedade crescida que nós temos, né? Então, em primeiro lugar, é uma questão de atitude nossa, nos olhando enquanto um ser humano, um cidadão e um indivíduo. Quer dizer, nós temos uma longa trajetória pela frente de nós ampliarmos a nossa consciência sobre quem realmente nós somos. Quando nós temos essa consciência mais ampliada, e o que estamos fazendo aqui, que não viemos a passeio, não viemos somente para ganhar dinheiro, não viemos somente para termos poder, não viemos somente para termos, sei lá, sermos bonitos, nós viemos para um aprendizado bem maior, que é um aprendizado de alma. Então, o propósito da nossa alma é que nós temos que identificar. Por exemplo, tu vais te colocar à disposição da comunidade nessa jornada que tu escolheste numa política partidária, né? Eu escolhi fazer uma política diária, não partidária, convocando Política social. Isso aí. vontades para participar das coisas da sua comunidade. Então, assim, tem N maneiras, e todas são certas, basta a pessoa escolher o que ela quer. Só o que não podemos, porque vai prejudicar mais a própria pessoa, é ficar sentada à beira do caminho.
né? Sentada na calçada, né? Vendo a banda passar, né? Músicas de antiga que tu nem conhece, né? Porque tu não foste daquela época. É Sim, uma... lembro sim. Então, só isso é que não Né, Chico vale. Buarque? É, Chico Buarque, né? Então, Uhum. sentada à beira do caminho. Então, tu pode escolher qualquer coisa, mas faça alguma coisa, né? Pela comunidade, porque é tu que vai estar ganhando. O resultado volta para ti dobrado, triplicado. É por amizades novas que se faz, é por conhecimentos novos que nos chegam, aprendizados, situações diversas, a sincronicidade que se estabelece na tua vida. É uma coisa magnífica. É só um ganha-ganha para os dois lados, mas principalmente para ti, quando tu te coloca, né? À disposição. Porque aí tu estás interagindo em algo que é muito maior que o nosso mental, sabe? Então, assim, Isso aí. porque a nossa Isso. profissão, ela é bem mental. Eu vou estudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para quê? Para ganhar mais dinheiro, ou mais poder, ou a namorada bonita, ou a mulher bonita, papapá, papapá. São essas coisas assim que a gente sabe, né? Agora, quando tu colocas uma atitude de olhar a vida na sua grandeza, aí tu vais escolher caminhos, objetivos que te fazem. É ela que trancou eu. Tá me vendo? Eu querer passear nessa vida, né? Aí tu não vai deixar legado nenhum, né? Se tu quer passear nessa vida, tu não vai deixar legado nenhum, né? Então, escutar bem a nossa alma, ver que objetivos, o que, que vai me fazer feliz e com que eu posso fazer muita gente feliz, e regaçar as mangas, e toda atividade é necessária, todo conhecimento, experiência que nós temos é necessário para todos que estão à nossa volta, pode ser dentro da nossa própria casa, né? Então, vamos ser felizes, gente. Bora ser feliz, fazendo os outros Sim. felizes. É isso aí. Tu sabe que a gente tem. Passou rapidinho, né? Nós vamos ter 3 minutos para É, concluir. Uh, o que me levou para esse movimento que eu estou fazendo agora foi justamente entender o quanto que eu posso contribuir. E eu encontrei no caminho, eu achava que política era uma coisa horrível. E eu comecei a me dar conta que, na verdade, a política, que é o que a gente está falando aqui, a política de verdade, que é essa política que a gente precisa inovar, a política de que tu começa a olhar para o outro e trabalhar para a necessidade do outro, acima de qualquer coisa, acima de interesses de pequenos grupos ou de grupos específicos. Quando a gente começa a fazer esse olhar, tudo muda, tudo melhora, tudo se uhum, transforma. uhum. Tu és uma mulher inspiradora. Eu quero te dizer que eu fiquei realmente muito contente de estar aqui contigo nesse momento e que lições, assim, né? Como a gente vai se conectando com pessoas que têm algo sempre a agregar para a gente, né? Então, eu quero te agradecer, assim, do fundo do meu coração, dizer que eu estou muito feliz de ter estado contigo nesse momento e que tu tenha todo o sucesso do mérito que tu tem pela tua trajetória da tua vida. E eu também te desejo, Ellen, sucesso na tua jornada e que tu seja muito inspirada por forças maiores, porque quando se entra nessa jornada que tu estás entrando, tu necessita ter uma inspiração muito maior, porque tem destinos de muitas pessoas, que tu vais mexer no destino de muitas pessoas, né? Então, espero que tu seja muito inspirada e que tu tenha sucesso, porque o teu sucesso vai ser o sucesso da nossa comunidade também. Sabe que o maior dos motivos que eu estou aqui é para que meu filho sinta muito orgulho da minha trajetória. Eu quero que ele olhe e diga: minha mãe fez isso. Então, muito Hum? obrigado por ter estado contigo. Assim, foi um momento muito especial
mesmo, e te desejo, assim, tudo de melhor que a vida pode te oferecer. Um grande beijo, acho que a gente tem que agradecer por pessoas como tu, pessoas que realmente são além daquilo que a gente pode enxergar, né? São realmente espíritos de muita luz. Muito obrigada. Foi muito Obrigada, e inspirador obrigada hoje. a todos que nos assistiram, então. Um beijo no coração. Um beijo a todos. Tchau, gente. Coisa mais magnífica isso. Mulher espetacular. Eu estou emocionada.